Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 18 de junho de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30. Com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, para analisarmos todos nós aqui a partida do Santos desta quinta-feira contra o Fluminense, a derrota por 1-0 no Maracanã, um jogo em que o Santos jogou bem, né? Fez números positivos em termos de posse de bola, finalizações, mas não fez o principal, que foi balançar as redes, e o Santos perdeu para o Fluminense. Santos que anunciou a renovação de contrato do Sandri nesta quinta-feira, uma ótima medida, parabéns à diretoria do Santos por esta iniciativa de logo renovar o contrato deste jovem talentoso. Aliás, outros contratos foram renovados também recentemente. O Santos vai se preservando em relação a sustos no futuro, né? E agora tenta ainda resolver a questão do Caio Jorge, que é um pouquinho mais complexa, mas a gente torce para que tudo dê certo. A gente vai falar sobre estes temas e, claro, tentar entender algumas coisas do que acontece nos bastidores, né? Por que alguns jogadores não estão rendendo o esperado? Aliás, eu vou aqui fazer uma teoria, né? Criar uma teoria, ou pelo menos divulgá-la, né? Fazer com que a gente reflita sobre esse tema. A gente pode até, vocês podem até concordar ou não, mas eu vou falar daqui a pouco uma teoria que eu desenvolvi no caminho para cá agora há pouco, do porquê um importante jogador do Santos não vem atuando bem. Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, só uma tese, tá certo? Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa de hoje comigo aqui, ó. Tá ali, direto de Cubatão, direto da sede mundial de O Curioso do Futebol, Vitor de Andrade, já preparando a sua cobertura. Aí teve convocação da seleção feminina, tem Copa América, Eurocopa, Série A, Série B, categorias de base, né? O Santos ganhou do Ceará, né, neste meio de semana, com o gol do Anderson Ceará, inclusive, com uma partida que chamou a atenção, né? Jogadores aí jovens querendo a sua oportunidade no Sub-23. Então o Vitor vai trazer um apanhado geral de todos esses temas, e o Luiz Felipe Longo com a gente de novo aqui também. Estava brincando com ele no Twitter, dizendo que ele já é sócio do programa. Vou mandar uma carteirinha para ele do Esporte em Destaque, ele conosco novamente aqui no programa, tá certo? Então, deixa eu, antes de falar da minha teoria, vamos esperando aí um pouquinho, já vou comentar a minha teoria aqui. Aliás, o Fernando Diniz falou um negócio na coletiva que é interessante, talvez vá ao encontro desta minha teoria, que não é maluca, mas ela é provável, tá certo? Vitor de Andrade, o curioso do futebol, trazendo o seu primeiro destaque. Tudo bem, Vitor? Bom dia, você que está em Dobradinha esta semana aqui no Esporte Destaque. Um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Tem algumas, né, primeiros destaques. A primeira é que saiu agora há pouco a convocação para a seleção feminina na Copa dos Jogos Olímpicos, né? 18 convocadas. E assim como se estava discutindo antes, a Cristiane, atacante do Santos, não foi chamada. Na minha opinião, a Pia, que é a treinadora sueca da seleção brasileira feminina, acertou. A Cristiane não vem num bom momento, já em um bom espaço de tempo, né? Já não é de agora que ela não vem jogando tão bem. Eu acho que a Pia, não desmerecendo o que a Cristiane já fez pelo futebol, pela seleção brasileira e pelo futebol feminino brasileiro, não é isso, mas seleção é momento. E se você for ver, comparar com as outras atacantes que estão jogando no mundo aí, nas brasileiras, eu acho que a Cristiane não tinha vaga nessa seleção, tá? Então foram 18 convocadas e agora a seleção feminina vai para uma pré-temporada olímpica que vai ser em Portland, no CT da Nike, para depois ir para Tóquio e fazer os Jogos Olímpicos lá no Japão. Tá, meu segundo destaque vai que ontem, no final da manhã, teve o Conselho Técnico da 2ª Divisão Paulista, 30 times confirmaram a participação e o Jabaquara está fora. O Jabaquara não participa da 2ª Divisão Paulista desse ano, então o futebol profissional do Jabaquara não
vai estar parado. Não dá para falar que todo o departamento de futebol do Jabaquara vai estar parado, porque ele pode pintar nas categorias de base. A gente não pode esquecer que semana passada a Federação Paulista confirmou o Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 com início em 28 de agosto. O Sub-20 está previsto para 4 de agosto. O Sub-20 não vai ter 2 divisões, então, por exemplo, o Jabaquara pode enfrentar o Santos no Sub-20 se inscrever. E o Jabaquara tem uma equipe Sub-15 e Sub-17 em atividade, disputando torneios amistosos e fazendo também jogos preparativos. Então, o Jabaquara deve entrar no Sub-15 e Sub-17 na parceria com a The Aquino Sports, mas no profissional, pelo menos em 2021, está fora, não vai participar. E o terceiro destaque é, como você adiantou, ontem o Santos jogou contra o Ceará pelo Brasileirão de Aspirantes, segundo jogo, vinha de uma derrota para o Corinthians por 2-1, num jogo que foi equilibrado, a derrota não foi tão real do que mostrou o jogo. Acho que o Santos poderia ter saído no mínimo com um empate do Parque São Jorge, mas ontem deslanchou o Ceará, que é o atual campeão brasileiro de aspirantes, tá? Para quem não sabe, o Ceará ano passado foi o campeão, com a final já sendo esse ano, em cima do Vila Nova. O Santos ganhou bem, 4-1. Eu acho que é um time, esse Sub-23 do Santos, que é dirigido pelo Edinho, tem tudo aí para brigar pelas primeiras posições na competição, Alex. Muito bem, eu falei do golaço do Anderson Ceará e teve o Juan, né? O Juan Seco, né? Que fez 2 gols, que aliás o Lucas Mussetti, quando participou com a gente aqui do Esporte em Destaque, destacou esse atleta. Aliás, ele vem fazendo isso bastante nas redes sociais, que é um centroavante para o Fernando Diniz ficar de olho. Muito bem. Meu caro Luiz Felipe Longo, obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. Vamos começar a falar de Santos e Fluminense. Daqui a pouco vai ter o gol do Fluminense, vai ter um trecho da coletiva do Diniz, mas o que eu tenho visto muita gente falando é que houve uma evolução, mas algumas arestas precisam ser aparadas. Você concorda com esta tese, Luiz? Obrigado pela presença, reforço, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Vitor. Muito obrigado pelo convite novamente, acho que é a 4ª ou 5ª vez que estou aqui. Concordo, e por mais triste que pareça, eu acho que o jogo de ontem pode ser resumido naquela famosa frase, né? Jogamos como nunca e perdemos como sempre. Porque a evolução foi nítida no Santos, o time teve mais volume, criou mais, teve boas chances, poderia marcar, mas eu acho que uma coisa que tem incomodado bastante o torcedor e que tem atrapalhado o trabalho do Diniz são as chamadas âncoras, né? São aqueles jogadores que têm tido sucessivos erros e mesmo assim, escalação após escalação, eles continuam como titulares. É o caso do Pará, é o caso do Felipe Jonathan. Os 2 laterais vêm muito mal desde o início da temporada, isso com o Roland, foi com o Marcelo Fernandes e novamente com o Diniz. O coletivo está funcionando, mas por conta de falhas individuais, o Santos tem pecado, o Santos não tem conseguido bons resultados. E a gente também tem o Marinho, que está longe da fase dele do ano passado, está longe de ser o Marinho que a gente espera dele. Eu chutaria que ele não está nem 10% do que a gente espera. Mas, ao contrário de uma parte dos torcedores que acredita que o melhor para o Santos é negociar o Marinho, ou trocar, ou de alguma forma ele ir para o banco, eu ainda aposto no sucesso do Marinho nessa temporada. Mas eu acho que o norte para o trabalho do Diniz é bom. O prognóstico para a continuidade é bom, mas agora tem que ver se essas âncoras não vão continuar a afundar não só o trabalho do Diniz, como o próprio clube. Muito bem, olha, eu sou daqueles que acham que o Marinho, se ele for para o banco de reservas, talvez não faça tão mal a ele neste momento. Aliás, tem alguém me ligando aqui, deixa eu ver quem é, peraí. Alô? Não, Vivo informa nada, tchau. Uma coisa chata. Pô, Vivo informa, não quero trocar de plano, coisa chata. Eu sou daqueles que acham que talvez o Marinho precise ir para o banco, né? E a teoria que eu tenho é a respeito justamente do Marinho. E aí, Luiz, você vai prestar atenção, e o Vitor também. A gente vai passar o gol depois do intervalo, vai mostrar a coletiva do Diniz, e eu vou trazer essa minha percepção que pode significar essa fase que o Marinho está enfrentando, né? Porque ele, não sei se precisa de mais tempo para se recuperar, enfim.
Mas eu vou guardar o suspense para daqui a pouco. Podemos ir para o break, Felipe Rei? Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta com Gol Coletiva e essa minha tese sobre o Marinho. Até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. 11h42, de volta com o Esporte em Destaque, aqui com o Vitor de Andrade, curioso do futebol, e com o Luiz Felipe Longo, com a gente aqui também participando do programa desta sexta-feira. Felipe Rei, vamos só soltar o gol aí rapidinho e depois aquele trecho da coletiva que eu pedi para você separar. Aí o gol, né? A jogada da equipe do Fluminense, lá vai a bola para a área, coisa e tal. O Felipe Jonathan perde na subida, aí ele dá um balão para trás e o sub-40 Nenê, o Benjamin Button do futebol, vai lá e faz o gol da equipe carioca, né? É a lei do ex, para variar um pouco, né? Aí o gol do Nenê, eu até no vídeo do Canal 10 falei sobre o Felipe Jonathan, sobre todas as vezes ter esse tipo de erro, né? Mas o time ofensivamente, se tivesse tomado um efeito 2-3, né? Não haveria este problema aí, portanto, de novo, esse gol besta. Aliás, o Santos é o campeão mundial dos gols idiotas, né? Como toma gol besta o time do Santos. E aí eu peço ato contínuo para que Felipe Rei coloque a fala de Fernando Diniz, as 3 perguntas que eu separei aqui junto com o Felipe, e numa delas o Diniz fala sobre o Marinho, né? De forma espontânea. É perguntado uma coisa, ele começa, usando das suas técnicas psicológicas, a falar, a dar a resposta do jeito que ele quer, e ele chega no cerne da questão que para mim pode ser o motivo dos problemas do Marinho. Vamos ouvir estas 3 respostas da coletiva do Diniz, que aliás tem completa lá no Canal 10, eu subi agora de manhã. Vamos acompanhar. Pergunta do Bruno Lima, do jornal A Tribuna. Diniz, pelas circunstâncias do jogo, dá para considerar a derrota mais amarga no Santos sob o seu comando, essa de hoje? Certamente, o time jogou bem, jogou, na minha opinião, bem melhor que o Fluminense. Eles tiveram, que eu me lembre, a bola que bateu na trave no começo do jogo, que a gente errou uma saída ali, foi um lance meio confuso, que a bola acabou na trave, mas não foi uma jogada criada pelo Fluminense. E o lance do gol, eu não lembro de uma outra jogada perigosa do Fluminense. A gente teve chances, assim, algumas claras, foi o jogo que a gente mais produziu chances claras de gol. Se a gente considerar o jogo do Ceará, que nós fizemos 3 gols, acho que o Cianorte também lá, em Cianorte a gente produziu bastante chance, mas no Campeonato Brasileiro, o jogo do Ceará, o que a gente produziu, praticamente a gente concluiu em gol. A gente não teve muita margem, assim, não criou tantas oportunidades. Hoje foi o jogo que a gente foi mais dominante e acabou saindo com o resultado adverso. Pergunta do Caio Bezerra, da Rádio Trianon. Boa noite, professor. O Santos teve a maior posse de bola, criou mais chances, porém não conseguiu concluir em gols. Você acha que falta um meia criativo na sua equipe? Ou você acredita ter essa peça dentro do elenco?
mas não, pela pergunta a gente não perdeu por conta do meio criativo que a gente criou. Se a gente não tivesse criado, aí poderia falar isso. Se tivesse falado que faltou atacante, até teria mais sentido a pergunta, mas também não é que a gente tem atacante. E atacantes bons, nós temos o Marinho, um jogador de seleção brasileira, é um jogador que há 6 meses atrás foi o melhor jogador da América, foi da seleção do campeonato. Todos os times hoje no Brasil querem ter o Marinho. Então a gente tem atacante. Hoje errou, mas a gente acredita muito nele e ele vai fazer. Numa próxima, se não for na próxima, daqui a pouco volta, porque ele é um grande jogador. Nós temos o Caio Jorge, que é outro grande jogador, que os times europeus o querem. Nós temos o Marcos Guilherme, que é grande jogador, nós temos o Lucas Braga, que é grande jogador, nós temos o Pirani, que é criativo, nós temos o Jean Mota, que é criativo, o Zanochelli é criativo. Então temos o Felipe Jonathan, é um lateral que é de ataque. Então assim, a gente tem gente que cria e criou. Então não foi isso que faltou no jogo de hoje. O que faltou foi a gente ser mais feliz nas conclusões. E a gente teve chance para vencer a partida em mais de uma. Pergunta do Thiago Carvalho, da Band TV. Boa noite, Diniz. No próximo domingo tem um clássico contra o São Paulo, onde você trabalhou até o início deste ano. Inclusive, muitos jogadores da equipe tricolor ainda falam bastante do seu trabalho. O Crespo chegou a falar que o time ainda tem a consciência tática construída por você. Sendo assim, como vai ser para você reencontrar o São Paulo, um time que você ajudou a construir? Para mim, isso faz parte do futebol. Onde eu saio, eu procuro, enquanto eu estou trabalhando, fazer o meu melhor. Agora eu estou no Santos e vou procurar fazer tudo o que for possível para o Santos conseguir os seus objetivos dentro da temporada. Vai ser bom rever alguns amigos, ou muitos amigos que eu fiz no São Paulo, mas agora o interesse único, exclusivo, é fazer o melhor para o Santos. Pergunta do... Muito bem, aí portanto a fala do Fernando Diniz, já emendando também o jogo do próximo domingo contra o São Paulo, 6h15 na Vila Belmiro. Vocês repararam, na segunda pergunta, a resposta do Diniz, quando ele espontaneamente fala sobre o Marinho, ele fala de seleção brasileira. Um jogador de seleção brasileira, na opinião do técnico do Santos, né? Um jogador que foi o melhor da América no ano passado, na temporada passada, e que é cobiçado por muitos clubes. Ele espontaneamente falou do erro do Marinho na frente do goleiro, aquela bola que ele não conseguiu marcar, e que daqui a pouco ele vai melhorar. Os senhores lembram também que quando houve a convocação do Tite aí para jogos de eliminatória, Copa América e tal, o Marinho fez uma postagem ironizando a sua nacionalidade, né? Se perguntando para o público se ele era colombiano, equatoriano, sei lá eu, né? Eu fiquei com isso na cabeça porque o meu amigo Paulo Andrade, lá editor da Santos FM, me falou isso de manhã. Ele falou: olha, será que o Marinho não está sentindo a não convocação pela seleção brasileira? Porque uma coisa sou eu não ter o menor sentimento pelo time da CBF hoje, que ontem ganhou de 4-0 do Peru, fico feliz apenas pelo Neymar, né? Ganhou de 4-0 ante o Peru. Uma coisa sou eu não ter nenhum tipo de sentimento pela seleção brasileira. Mas a gente não sabe na cabeça do jogador como isso bate, né? Será que o Marinho tá sentindo isso? Será que é o que está pesando emocionalmente para ele, né? Não está na Copa América ou não ter sido chamado talvez para a Olimpíada para marcar a carreira dele com uma passagem pela seleção brasileira? Eu fiquei com isso na cabeça, porque não tem explicação física, médica. Ontem ele teve espaço que ele não teve contra o Juventude, ele não conseguiu jogar, né? Enfim, eu juntei os cacos, as peças, né, com essa postagem do Marinho, com o que disse o Diniz espontaneamente ontem, e estou começando a achar, Vitor, que o Marinho pode estar abalado por não ter sido chamado pela seleção brasileira. Você acha que eu estou exagerando? É maluquice da minha cabeça, Vitor? Eu acho que não. Porque, até pelos fatos que você colocou, muito bem citados, eu acho que essa questão do Marinho não ter ido para a seleção brasileira está mexendo com a cabeça dele. Sinceramente, nesse momento atual, nessa convocação que foi para os 2 jogos das eliminatórias e Copa América, acho que o Marinho não merecia. Mas naquele momento dele, na virada do ano, na temporada 2020, que terminou em 2021, teve vários momentos que o Marinho deveria ter sido chamado. E o Tite ignorou solenemente e ainda convocou
jogadores que já teve momentos melhores que o dele, né? Mas que naquele instante não estava. Como eu falei agora há pouco para falar da Cristiane na seleção feminina, o mesmo vale para a seleção masculina. A seleção é momento. E o Marinho naquele momento merecia. E eu acho que isso mexeu. Porém, eu acho que não é só isso não, tá? Eu acho que aquela questão apesar de não ter nada oficial e tudo, mas aquelas sondagens lá do Atlético Mineiro pode ter mexido com a cabeça dele. Agora, eu não tô falando aqui que ele queria sair, não é isso. Mas às vezes o cara oferece um salário maior e aí ele fala, pô, eu quero ficar no Santos, mas lá estão me oferecendo mais. E isso tudo mexe, não adianta falar que não. E eu não tô falando, e volto a repetir, eu não tô falando aqui que ele quer sair, não é isso. Mas a questão de ter alguém oferecendo um salário maior, um dinheiro maior, tudo, isso mexe com a cabeça da pessoa. Depende muito de quem recebe a proposta, entendeu? Então, não dá pra a gente crucificar o atleta, o jogador. Ele é profissional, antes de mais nada, e tá pensando no futuro dele. Mas assim, e volta a repetir, não tô falando nem que é uma questão que ele queira sair. Às vezes ele só quer assim, eu quero ficar, mas já que, pô, me ofereceram um pouco mais, será que não dá pra aumentar? Ao mesmo tempo, a gente sabe a situação financeira do Santos hoje, que não dá para aumentar um centavo no orçamento do clube. Entendeu? Então, tem tudo isso. Mas a questão da seleção mexeu até pelos fatos que você citou. Inclusive, ele mesmo ter feito aquela postagem nas mídias sociais brincando com a nacionalidade dele, deixa claro que ele sentiu a não convocação para a seleção. Ô Luiz, você concorda com essa tese? E ponho aqui mais uma pimenta nessa conversa. O Robert, que jogou no Santos, foi campeão pelo Santos, jogou 95, jogou 2002. Eu até falei sobre isso no vídeo do Canal 10. Ele tuitou durante a partida, Marinho está em outra rotação, não parece feliz, uma pena. E quando o boleiro fala isso, não somos nós, jornalistas, que estamos falando, né? Quando um boleiro fala isso, é para a gente ficar atento. E aí a gente pode até já fazer uma ilação diferente, ele não parece feliz, talvez não pareça feliz com o Santos. Talvez não esteja feliz justamente com esse fato. Então tem muita coisa que leva a essa teoria, digamos assim. A própria frase do Robert, a fala do Diniz, a postagem do próprio Marinho. Eu repito, eu não deixaria me abalar por uma não convocação para a seleção brasileira, mas eu estou achando que pode ser isso. Claro que, oficialmente, né, foi a mesma história do Ganso. O Santos não tinha interesse no Ganso, só sondou, não sei o quê. Mas veio aquela pressão danada toda e, aparentemente, houve um recuo por parte da diretoria. Principalmente depois do que disse lá os dirigentes do Fluminense, que eles conversaram que estava tudo certo e que o Santos sumiu da negociação. Então, oficialmente, certas coisas são ditas, mas nos bastidores, no intramuros, a história é completamente diferente. Então, daqui a pouco ele vai dar uma declaração, vai desmentir, ou a assessoria do Santos vai criar alguma alternativa para que ele possa falar, ou o próprio diz, não, que não é bem isso e tal, para a opinião pública ter a sua versão oficial. Mas, diante dos fatos, eu começo a achar que isso pode ter algum peso nesse momento do Marinho. Não sei o que você pensa, Luiz. Não, eu concordo com esse ponto da seleção, mas eu também acho que não é o único, né? O grande causador. A seleção, o jogador do Santos parece que ele sempre precisa de algo a mais para ter uma chance, nem que seja num amistoso contra uma seleção fraca. Por exemplo, o Vanderlei nunca foi testado na seleção, nem em amistosos, em jogos treino, nunca foi, apesar das 2 temporadas acima da média que ele teve. O Lucas Veríssimo, ele pisou fora do Santos, ele pisou em Portugal, foi convocado, teve a infelicidade da lesão e acabou cortado, mas também saiu do Santos e teve a chance. E o Marinho fez a última temporada muito acima da média e nunca sequer foi lembrado. Ele conseguiu ser eleito o melhor jogador da Libertadores, o Rei das Américas, mesmo com o vice-campeonato, o que é uma coisa rara, algo que não acontecia desde 2014. Então, a seleção pesa um pouquinho. Eu acho também que a questão da Covid em cima dele foi algo que pegou muito parte da musculatura, porque ele, ao contrário de outros jogadores, o Alisson mesmo estava com Covid, jogou a final da Libertadores logo 2 dias depois de ter sido liberado. O Marinho precisou de um tempo maior para se recuperar. O Marinho tem muito aquela explosão, ele usa muito a força física nas jogadas.
E a gente não sabe ainda qual o impacto real que a Covid tem no corpo de um atleta de alto rendimento. O Rafael Veiga, do Palmeiras, por exemplo, ele citou que ele demorou uns jogos ainda para engrenar, porque logo que ele voltou ele tinha falta de ar, ele percebia que não era o mesmo ritmo de antes. Então eu acho que seleção brasileira, a questão da Covid, uma pressão que se criou até de certo ponto desnecessária de parte da torcida em cima dele. Muitos atribuíram a queda do Ariel Roland a ele, que ele seria paneleiro, que ele estaria dividindo o grupo, quando a gente não sabe nada disso. Mas daí uma mosquinha planta ali na rede social e aquilo viraliza e a gente sabe que uma mentira que muitas vezes falada se torna uma verdade. É impossível todos esses fatores não mexerem com a cabeça do jogador. Eu acho que o principal ponto que está faltando para ele é confiança. Ele pegando confiança, ele tende a voltar a ser o Marinho de antes. Não é possível que sumiu o futebol dele. Então eu acredito sim que a seleção tem papel, tem o seu devido peso no momento atual do Marinho, mas não é o único. Tem a questão da Covid, tem uma pressão desnecessária de parte da torcida, tem a própria adaptação ao esquema do Diniz pode estar custando. Então são uma série de fatores, na minha opinião. Esse detalhe levantado pelo Luiz a respeito da Covid é um negócio muito complicado. Aliás, o Rafael Veiga que não ande perto do Lucas Lima, né? Porque ele é um baita de um irresponsável, para não usar uma palavra mais pesada, né? Já está afastado do Palmeiras por ter ido a uma balada clandestina, sem máscara, ou seja, no momento em que você ainda tem um número altíssimo de casos no Brasil e a vacinação andando ainda no ritmo que não é o ideal, o sujeito vai e faz um negócio desse, né? Só lembrando que recentemente houve uma pessoa da comissão técnica do futebol do Palmeiras que morreu de Covid, né? Duas, né? Então, e o Lucas Lima continua sendo, mostrando o porquê que a carreira dele realmente não decola. Ele está ganhando muito dinheiro no Palmeiras, mas não adianta mexer na orelha, na boca, no nariz, né? Ficar parecendo o Thanos, se não mexer no cérebro, né? Precisa mexer no cérebro. Também é bom, Só que né? é mais complicado, é mais né? difícil, né? É mais difícil. Aliás, mexer no cérebro, tem um monte de gente que precisava mexer no cérebro, porque eu ouço cada bobagem, cada barbaridade, meu Deus do céu. Agora, tem um outro detalhe, eu acho que por isso seria interessante, seria importante, inclusive, que o clube fosse mais claro quando você tem a recuperação dos atletas com a Covid. Porque você tem a questão neurológica. Às vezes o cara pensa uma coisa e o corpo não executa. Tem um monte de estudo que fala sobre dano neurológico, que vai deixar sequelada muita gente no pós-Covid. Então a gente não sabe, né? Bom, até hoje os caras negaram que a trombose do Raniel foi causada pela Covid. O cara está 1 ano sem jogar bola praticamente, né? E foi por causa do avião que ele teve a trombose, né? Pois é. Então, precisava saber disso também, até para que não se coloque em cima do Marinho um peso, uma responsabilidade maior, porque se ele está tendo alguma dificuldade cognitiva, porque a cabeça do cara às vezes pensa e o corpo não executa, isso acontece quando o cara está mal fisicamente, mas se ele foi exposto a um vírus que tem comprovadamente a capacidade de criar um dano neurológico, porque dano neurológico é aquilo que todo mundo tem, por exemplo, quando perde olfato e paladar. Isso pergunte para qualquer médico sério, infectologista, por exemplo, neurologista, se não é por isso que o cara tem problema de olfato e paladar. É dano neurológico. Pode ter acontecido com ele, a gente não sabe, porque não há informação nesse sentido. E aí a gente fica, como disse o Luiz, falando, porque o cara está jogando mal, não sei o que lá. Por isso que eu falo, ou não tem, ou realmente não tem nada, ou realmente ele não está preocupado com a seleção, pode ser um monte de coisa, né? Mas seria interessante até que o próprio Marinho falasse, né? Porque ele foi um cara que a vida dele no Santos mudou, né? Ele era um jogador que era um jogador como qualquer outro, e no Santos ele ganhou status de estrela, né? Independentemente de questão financeira e tal, o apelo que ele tem. Eu me lembro do dia que ele foi entregar uma homenagem para a Kathleen no CT, as meninas das Sereias ficaram encantadas com a presença dele lá, né? Se ele gera esse tipo de reação em colegas de profissão, né, as meninas das Sereias, os meninos da base, você imagina no torcedor. Então é uma figura que precisa ser preservada nesse aspecto. E se tem qualquer coisa que está atrapalhando a vida do Marinho dentro de campo, seria interessante que a gente soubesse o que é. Porque ninguém vai falar mal do Marinho por causa disso. Pelo contrário, eu acho que ele vai ter uma onda positiva de incentivo, de força muito maior nesse sentido, tá certo?
Vamos para o intervalo, Felipe Rei, mais um, às 12 horas em ponto, meio-dia em ponto, os ponteiros apontam para o infinito, como diria o outro, né? Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta aqui com algumas mensagens e já vamos projetar também este Santos e São Paulo do final de semana. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Meio-dia e 2, de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Lembrando que Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, em Santos, a sede na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, ele pertinho da Ana Costa, tá certo? Lembrando que tem Cicobi Unimais Metropolitana também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além de Grande São Paulo, capital e ABC Cicobi Unimais Metropolitana. Deixa eu prestigiar aqui duas mensagens que chegaram pelo Twitter. O Efigênio Filho diz aqui: bom dia, Lorde. Marinho cortou os cabelos e perdeu os poderes. Tem alguma Dalila no CT? Agora só sai mini tracks. Sansão e Dalila, né, o Efigênio? Muita gente não vai conhecer essa história, mas enfim, fica a boa dica do Efigênio Filho. O Eloy Matias Júnior: infelizmente, enquanto não houver torcida na Vila, vamos aguentar Pará, Alisson e Giamota. Com o público lá, nunca mais jogariam. A pressão realmente seria maior, né, neste momento, mas tudo que o Santos precisa agora, aproveitando que não há torcida, né, é se readequar, né, se encontrar e voltar a vencer, porque espero, assim que a gente tiver oportunidade, né, como está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, Fórmula 1, campeonatos internacionais, Eurocopa, NBA e tal, Fórmula Indy, todo mundo com público, né? Porque as vacinações mundo afora estão avançando. Aqui daqui a pouco a gente vai estar assim também, com fé em Deus, tá certo? Muito bem. Vitor, esse domingo 6h15 tem o jogo do Santos contra o São Paulo, né? O jogo é na Vila Belmiro. E o São Paulo não anda lá muito bem das pernas, né? É aquela história de você até fazer um planejamento de preparação física mais forte para o começo da temporada para ganhar o estadual, e aí depois você vai ter uma queda, daqui a pouco o time sobe um pouquinho também e tal, sem contar o fato de que no Campeonato Brasileiro os adversários são mais complicados. O Santos vai ter que fazer o papel dele, porque eu até disse no vídeo de ontem do Canal 10 que não dá para você não ganhar mais um jogo e aí emendar uma sequência que vai ter Atlético Mineiro, Grêmio, um negócio meio perigoso. E vai, né, ser vendido o jogo nas próximas horas, como a gente está colocando aí na nossa linha fina, o reencontro do Diniz com o São Paulo e principalmente com os São Paulinos, que tem tanta bronca do Fernando Diniz. Aliás, tem santista que já se deixou influenciar pela opinião dos amigos são paulinos, né, que odeiam o Fernando Diniz. Que coisa, né? Muito triste isso, o ser humano, né, ter esse tipo de comportamento. Mas, enfim, você acha que o Santos não pode perder a chance, Vitor, de pegar esse São Paulo cambaleando aí na Vila domingo? O Santos tem que fazer os 3 pontos de qualquer jeito. Tem lado bom. O São Paulo não vai jogar que nem o Juventude jogou na Vila Belmiro, né? Com os 11 atrás da linha da bola. Tá, lógico, eu não tô falando que o São Paulo vai
vai tentar pressionar o Santos nos 90 minutos, mas também como o Juventude fez, isso é quase certo que o São Paulo não vai fazer. Mas assim, olha, eu vou te ser sincero, Alex, apesar de eu sempre tentar analisar, eu não discordo quem critica o Diniz em base do que ele fez nos outros clubes, não, até porque ontem foi um belo exemplo. Ontem foi um jogo que o Santos, se fosse 0-0, tu ia falar, o Santos trouxe um bom resultado do Maracanã, mas é aquilo que eu critico muito do Diniz. Os times do Diniz tomam gols bobos em jogos que você está dominando, ou no mínimo que você tem a chance ali de estar equilibrado, e aí um gol que nem foi o gol ontem. Tudo bem que teve a falha individual do Felipe Jonathan, e aí não é o Diniz que entra em campo para fazer a falha, mas é constante nos trabalhos do Diniz de tomar gol bobo que nem tomou ontem. Então não dá pra gente fechar o olho e falar assim, o Diniz vem, revoluciona. Não, tem que olhar o ponto negativo também. E um dos pontos negativos do trabalho do Diniz é esse, que aliás ou fez ser criticado no Fluminense, no Atlético Paranaense e no São Paulo também. E no São Paulo, tem um detalhe, no São Paulo ele melhorou essa situação. Foi um time que tomou menos gols do que vinha tomando, do que os times do Diniz vinham tomando em outros clubes pelo qual ele passou. Mas assim, ao mesmo tempo, voltando ao jogo desse final de semana, o Santos tem que matar. O Santos tem que ir para cima e fazer os 3 pontos para relaxar um pouquinho na competição. E eu tava falando até, acho que não foi aqui no Sport Destaque, foi lá no Vanderlei Correia, né, na que só fala de Santos. Antes do jogo do Juventude, né, o Santos tinha ganho do Ceará, eu falei, se ganha do Juventude, faz 6 pontos em 3 jogos, a situação começa a ficar boa. E não foi o que aconteceu, né? O Santos tem 4 pontos em 4 jogos. Então tem que ganhar do São Paulo de qualquer jeito. Eu concordo com eu também faço as minhas críticas pontuais ao Fernando Diniz, né? Mas eu sempre contextualizo e sei que o Vitor também o faz. É um técnico que começou muito jovem, que tem só 47 anos, que pelo menos aparentemente e publicamente ele fala, né, sobre ter visto um jogo do São Paulo lá que ele viu 20 vezes, né, para entender o que errou, né? Então, um cara que faz autocrítica, que ainda vai amadurecer, que ainda vai melhorar, acho que ele precisa conter um pouco esse pavio dele muito curto, né? Essa coisa de já tomou cartão amarelo na partida. Não, foi o Madison que tomou cartão amarelo, né? Mas, enfim, ser expulso, tomar cartão amarelo, eu sei que o técnico não pode ficar igual uma mosca morta do lado do campo, ele tem que, né, porque senão o cara do outro lado ganha no grito o jogo, mas ele tem que tomar cuidado para não ficar marcado, né, porque tem uns caras que ficam suave, aí gritam, e o árbitro entende de um jeito. Se o cara fica marcado, ele está ferrado, né, vai sempre ser expulso, vai sempre ser contestado, mas do mesmo jeito como acontece com qualquer pessoa, ele vai melhorar, né? Inteligente ele é para isso, ele vai melhorar. A parte tática, você percebe que o Santos ele tem as suas dificuldades, mas ele é organizado, o time é organizado, né? Ele precisa de um tempero, de alguma coisa a mais, da questão individual também. Acho que o Diniz erra ao se apegar em algumas figuras. Por exemplo, me chamaram a atenção para o gol que o Marinho perdeu, a bola que o Camacho meteu para ele. Se o Camacho for titular domingo e jogar bem, né, e trouxer para aquela posição da cabeça de área mais qualidade, como é que você tira o cara do time depois porque o Alisson tem cadeira cativa na equipe? Né? Eu acho meio complicado isso aí. Mas enfim. Ô Luiz, o que você acha desse clássico de domingo, já dando a informação, né, que o Alisson está fora, e aí a gente vai ter essa questão do Lucas Braga, o Marcos Guilherme está jogando razoavelmente bem, o Pirani achei que teve alguns bons momentos na partida de ontem e tal. Ele tem aí as peças do Zanocelo, né, que ele mesmo na coletiva completa ele vai falar do Zanocelo, vai falar do Camacho. Também vi muitas impressões positivas sobre o Zanocelo. Então, opção ele vai ter, né, para ganhar um jogo que imagino que para ele não publicamente não externa, mas deve ter um sentimento especial, especialmente por conta desse ódio, e é diferente você fazer uma crítica pontual, uma crítica técnica, do que você odiar o cidadão e persegui-lo o tempo inteiro, né, ô Luiz? A expectativa do jogo do final de semana é boa, e o Santos precisa ganhar.
porque o Diniz ele tem encontrado muita dificuldade no Santos quando ele pega equipes que estão muito fechadas. A gente viu como foi contra o Juventude. O Juventude estacionou o ônibus lá atrás e o Santos tocava a bola, improdutivo e não conseguia criar. O Fluminense, apesar de ser muito forte defensivamente, já é um time mais aberto, é um time que gosta de jogar, tem jogadores de mais qualidade. Então o Santos já conseguiu criar mais e desperdiçou as chances que a gente viu ontem. E o São Paulo deve se aproximar muito do Fluminense, é um time que não vai ficar estacionado lá atrás. Ele vai querer jogar também, e aí cabe ao Santos não só criar, como aproveitar as chances. A ideia é que se tenha um meio-campo muito mais leve, né, sem o Alisson. E eu acho que o jogo de domingo, aliás, o Alisson está fora, mas não seria um jogo ideal para ele. Talvez um meio-campo mais leve dê uma criatividade maior, dê mais chances, dê mais munição para os jogadores do Santos marcarem. Só que é aquilo. O Santos venceu apenas um time da Série A até agora na temporada e não venceu nenhum clássico. O próprio jogo contra o São Paulo foi um 4-0 feio que o Santos sofreu. Então, além de tudo isso, por mais que publicamente não, tem um sentimento de revanchismo entre os próprios jogadores e o Diniz, que trabalhou no próprio clube. O Diniz, é muito interessante a gente fazer essas críticas pontuais a ele, porque parece que a gente está sempre fazendo as mesmas críticas aos trabalhos dele. Os times dele, às vezes, criam muito e finalizam errado. Tem um jogo muito simbólico, quando ele era técnico do Fluminense, no Maracanã, em que ele perde do CSA de 1-0, e o CSA deu um chute no gol e o Fluminense deu 20 e tantos. E ele não conseguiu marcar, e isso parece que se repete. Eu não quero tirar o Diniz longe disso, ainda está no início do trabalho, a gente já percebe uma evolução. Mas ele tem esse problema, às vezes, que o time cria bastante, mas não consegue finalizar de maneira correta. Então, eu acho que ajustar isso e talvez não ficar tão abraçado com alguns jogadores como tem acontecido, talvez seja o melhor caminho para o Santos conseguir deslanchar. Muito bem. Alex. Oi, Vitor, fala. Luiz, eu acho que o problema não é nem você. Tem jogo que acontece, você vai lá no ataque, finaliza 20 vezes e a bola não entra. Ou às vezes no elenco você não tem aquele centroavante. O Santos sofreu isso com o São Paulo. Não conseguiu encontrar o camisa 9 que a bola sobrasse e empurrasse pro fundo das redes, e o Santos sofreu com o São Paulo. O problema é o seguinte, o problema é nessa única bola que o adversário tem, ele chegar com tanta facilidade e fazer o gol. Sim. E é esse o problema dos Diniz. E Alex, só um detalhe. Você falou da autocrítica do Diniz, cara, eu vou te falar um negócio. Pelas fontes que eu tenho, principalmente nos clubes que ele trabalhou pelo interior de São Paulo, e dizem que ele não mudou muito isso, a autocrítica é da boca para fora, tá? Porque ele vê os erros, mas ele não muda. E eu tô falando isso de fontes que trabalharam em clubes com ele, no Guaratinguetá, no Audax, no Oeste, também no Votorati, que ele via os erros, ele falava assim, tá errado isso daqui. Chegava no jogo seguinte, o erro tava lá de novo, ele não corrigia. Tá? Então, assim, que adianta você falar que tá errado e não corrigir também, né? E parece que isso continua na carreira dele. Publicamente, antes de vir para o Santos, foi a primeira vez que eu vi ele fazendo isso. Eu não vi ele fazer publicamente uma declaração desse tipo, né? E também, certamente, essas pessoas que trabalharam com ele no interior já há mais de 3, 4 anos, né? E é o que eu falo, foi o que eu disse, o cara tem 47 anos, ele vai melhorar sempre, vai aprender sempre. Eu imagino, eu estou tentando olhar o copo meio cheio. Da mesma forma como eu disse no vídeo do Canal 10 ontem, que eu acho muito bom o cara que tem convicção. Eu prefiro 1000 vezes mais o cara que tem convicção do que ser um Maria vai com as outras, né? Mudar de acordo com a opinião alheia. Só que tem que tomar cuidado, porque tem uma linha tênue entre você ser convicto e ser teimoso, né? Tem uma diferença muito pequena entre uma coisa e outra, né? Porque é muito fácil ter técnico aí que joga para a torcida. Do mesmo jeito que tem jornalista que joga para a torcida, fala o que a torcida quer ouvir, vai dar audiência, o cara tá felizão. Eu, por exemplo, vocês sabem que eu não me preocupo com isso, né?
Eu faço o meu trabalho com a consciência tranquila. Então, por isso que eu acho bacana esse aspecto do Diniz. O cara tem a convicção dele, ele pode até morrer abraçado com essa convicção, mas ele tem que ter a sabedoria de entender que em alguns momentos ele tem que ter uma certa flexibilidade. E por isso que eu acho que o tempo vai dar para ele isso, Luiz. Pode falar. E um outro ponto importante é que eu acho que às vezes o Diniz não faz a leitura correta do jogo. Ontem, por exemplo, eu não tiraria o Pirani de jeito nenhum. O Pirani era o melhor meio-campo do Santos, não tiraria também o Danilo Boza, e ele tira e parece que é acomodando o Alisson ali atrás. Aliás, o Boza jogou bem, né? Foi bem. Tanto ele quanto o Camacho e o Zanocelo entraram bem. Então é esse ponto também. A leitura às vezes parece equivocada, né? Parece que é um ponto que a gente comentou, inclusive na minha outra participação aqui, de ele não querer perder o grupo. Então ele não tá barrando, ele não tá batendo de frente com os principais líderes do elenco. Bom, a tal família Diniz, né? Vamos ver se vai ser isso mesmo no futuro. Deixa eu prestigiar aqui algumas mensagens que chegaram pelo YouTube. Aliás, o Felipe Rei, eu nem sei se semana que vem a gente põe no Facebook de novo. Porque, os caras derrubaram a nossa live, por quê? Não tocamos nenhuma música do Iron Maiden, não tocamos nenhuma música do Sidney Magal, nem do Carrapicho, nem do ABBA, nem do Frank Sinatra. Não tocamos nada para tomar ban do Facebook, entendeu? Aliás, eu tô de saco cheio do Facebook, na boa. Se eu pudesse, eu até já não tinha mais conta nessa bendita dessa rede social. Quem é para derrubar, não derrubam, né? É que eu preciso ainda ter profissionalmente. Mas, não toquei nada demais, não, sabe? Enfim, deixa aqui no YouTube. Fake news eles não derrubam, né? Pois é, rapaz. Um monte de bobagem que a gente falar lê. Outras coisas. Mas vamos lá, a gente segue firme e forte aqui com o pessoal no YouTube. O Davidson Garuti, bom dia, meu companheiro virtual Alex. Por que o Diniz premia quem está afundando o time? Alisson, Marinho, Pará, Felipe Jonathan tem que ir para o banco de reserva. Acho que é isso que o Luiz falou, a família Diniz. O Germano Pereira, bom dia, amigo. Se eu fosse o Diniz, já começava a tirar as cobras criadas do time titular. Caso contrário, ele vai morrer afogado com os medalhões em menos de 5 derrotas. O Elber Santista mandou bom dia. O Pauleta 99 Santos FC, bom dia. Ipeúna, São Paulo. Enquanto o Diniz não tirar os 3 reis magos do time, nós vamos sofrer. Porém, é notório que o time está evoluindo na torcida sempre pelo meu Santos. O Mauro Henrique, estou lendo aqui no celular para ficar mais fácil, hein? O bom dia, Alex. Que moral que está o Alisson. Saiu todos os zagueiros, ele continuou no jogo. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês. O Andrei Daltro, bom dia a todos os amigos. Penso que a torcida tem que ter paciência, pois está nítido que o trabalho está evoluindo bem. O trabalho é promissor, basta Diniz ajustar um pouco as suas teimosias. Era isso que a gente estava falando agora, né? O José Silva, bom dia, Alex. O futebol do Marinho é esse aí, que ele está jogando agora. O ano de 2020 foi exceção na carreira dele, banco já. Felipe Jonathan também está na hora de ir para o banco de reservas. Então, não sei, mas vai botar o Moraes? Pelo jeito ele deve ser ruim para chuchu, porque o cara não entrou um segundo na equipe, né? O Gil Santista, bom dia, Alex, meu parça, está difícil, o time está mostrando evolução, mas a Panela, Marinho, Pará, Felipe Jonathan e Alisson continuam atrapalhando o desenvolvimento, ou se coloca o dedo na ferida. Vocês têm uma panela, né, ô Gil? Acho que é um termo, parece que os caras estão isolados. Aparentemente não existe essa coisa de outros jogadores do grupo terem qualquer problema com esses atletas. O Silas Andrade também, o Madison deve treinar muito mal, porque ser reserva do Pará é demais. O Fábio Lima, bom dia, Alex. O Diniz está se auto-sabotando. Se alguém do quadrado trágico, já chamaram os caras de 3 reis magos, agora quadrado trágico, Marinho, Pará, Felipe Jonathan e Alisson estiverem em campo como titular, deixarei de assistir os jogos. O Gil de novo aqui. Alex, não faz o mínimo sentido um time ter como filosofia a posse de bola e a construção de jogada, desde o goleiro, e ter Alisson e Pará como titulares. Isso é uma incongruência do tamanho do mundo. O Leonardo Andrade. Bom dia, Alex. Acho que o Diniz vai morrer abraçado com o Pará, o Felipe Jonathan e o Alisson. Luiz Ernesto. Discordo. Sempre fomos vencedores. Muda teu discurso, carinha. Não sei para quem que ele falou. Foi para mim? Para alguém da live? Para o Vitor? Para o Luiz? Não sei, Luiz Ernesto. Eu acompanho o Santos desde 84. Quem vê meus vídeos na internet sabe que eu sempre vejo as coisas de forma muito positiva, né? Mas de vez em quando a gente tem que criticar.
O Anderson Oliveira, saudações a todos. O Diniz precisa ser mais audacioso, trocar os líderes do time. Não aguentamos mais ver os erros do Pará, Alisson e Felipe Jonathan. Bosa, Moraes e Zanocelo poderiam ser testados. Rogério Rocha, que está lá em Catanduva, mandou abraço a todos. O que vocês acham? Se a defesa falha mais uma vez, o ataque acertar 2 vezes não é melhor? Falei isso no vídeo do Canal 10 ontem. A defesa de vez em quando vai dar as trupicadas dela, mas o ataque precisa produzir, né? Precisa balançar as redes. O Anderson Oliveira acompanhando o programa aqui em Paranaguá, no Paraná. Obrigado, Anderson. Seu Cino Alves, bom dia, Alex, integrantes da live. Infelizmente, né, coletivamente está bem mais aí. Tem essas arestas que todos sabemos, nomes e posições para sair do time, mas o Diniz insiste sempre com eles, lamentável. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. É nítido que houve evolução. Pedir pela saída do Felipe Jonathan não é a solução. Moraes não agradou nos treinos. Pará sim tem que sair. E o Bosa pode fazer a direita. Camacho foi bem, calma. O Fernando Lemos, bom dia, Alex e aos convidados. Felipe Jonathan, Pará e Alisson são a alegria dos adversários. Parabéns aos envolvidos. Só que não são os caras que estão falando. Não sou eu, pelo amor de Deus, né? Deixa eu prestigiar quem não li aqui ainda. Carmen Ruiz, bom dia, Alex. Vitor e Jovem Longo. Mais pra frente ela vai falar da vacina, aqui tem uma mensagem dela. Ela já é vacinada, se ela pode ir ao estádio? Não pode, né? Só se você pegar um avião e for assistir a Eurocopa, Carmen. Aí você pode entrar lá. Ou, bom, tem umas porque tem umas restrições, não vai poder, né? Entrar. Tem umas restrições aqui ainda para algumas questões de vacina, mas enfim. Aqui a gente não pode, né? Vai ter que esperar mais um pouquinho. O Marcos Celes. Bom dia, amigos. Marília na área. O Santos fora Felipe Jonathan. PH Júnior. Santos vai pegar o São Paulo pressionado pelos maus resultados domingo. E depois o Grêmio. E vai estar com 0 pontos, pois o jogo do Grêmio no domingo em Cuiabá foi adiado por não ter estádio em Mato Grosso. O Grêmio vai estar descansado, né? Tem esse detalhe. Fábio Lima, com todo respeito à sua opinião, Alex, mas jogador que joga em time de alto nível não tem que ficar magoado por não ter sido convocado pela seleção. Creio que chegou no pico e agora está em queda. Fábio, é só uma teoria para a gente aqui refletir, não tenho certeza sobre isso. É uma possibilidade. Eu concordo com ele, só que, cara, cada ser humano é ser humano. Se tem ser humano que tem problema em outras profissões, no futebol também vai ter. E vai fazer o quê? Mas eu concordo, não deveria, mas pode ser que esteja passando por isso, por que não? Eu conheço torcedor do Santos que, molequinho, viu aquele jogo de 95 e era torcedor. E o rapaz parou de acompanhar futebol depois daquilo. E agora? Cada ser humano, psicologicamente, reage de um jeito. Até falei, um músico aqui de Santos muito competente, um cara muito bom. Ele me falou isso, eu falei, pô, é sério? De vez em quando eu leio uma notícia e tal, acompanho, sou santista ainda, mas aquilo impactou na vida dele de uma forma que ele se sentiu usurpado, digamos assim, e nunca mais acompanhou do jeito que poderia. O Matheus Smokovic... E aqui entre nós, não seria nem o primeiro e nem o último jogador que ficasse abalado com alguma situação. A gente tem vários exemplos. Um que passou, um que foi até campeão na Libertadores pelo Santos, o Keirson. O Keirson surgiu como um raio no Curitiba, no Palmeiras manteve, foi para a Europa depois daquela passagem pelo Barcelona, que ele nunca jogou pelo Barcelona, nunca mais foi 10% do que foi no início da carreira. Ele teve um problema com o filho também, né? E a gente não sabe se o Marinho está com algum problema pessoal, a gente não sabe também da vida do jogador. Esse é o detalhe muito importante também, o extracampo, né? O Matheus Smokovic, fala pessoal, pelo que eu vi o Moraes não entra porque o Diniz não gostou dos treinos, mas acho que tem panela, não deixando-nos jogar, embora o Diniz sempre gostou. Não sei. O Walter Simapukuro, seria possível alguém que tem esses canais de esporte perguntar ao Diniz quando ele vai testar o Moraes? Porque se ele não tem condição, que devolva e não fique atrasando a vida do rapaz. O Eite Mizubi, boa tarde a todos. O Sidney responde aqui a colocação do Walter também. O pessoal bate papo aqui na nossa live. O João Andrade, bom dia, vocês têm razão sobre o Marinho, só que o Marinho tem que entender que nessa seleção do hepatite corintiano, jogador do Santos não tem vez, só saindo do peixe. O Rogério Rocha, que está lá em Catanduva, eu não acho nada disso, o problema é a Covid e a lesão, isso demora.
A Carmen Ruiz também, o Marinho vai ser como o Bruno Henrique, aguentamos ele jogando pessimamente, quando foi para o VAR Mídia, voltou a ser craque. O que mais aqui que eu não prestigiei? Parisi, ele é como o Luan do Corinthians, a pressão é muito grande para ele, e o estilo de jogo favorável para ele é o de velocidade, contra-ataque. Clodoaldo Oliveira, Marinho voltou a ser o que era, igual o Jean Mota, enfim, o Givaldo Ferreira de Souza, Alex, boa tarde, Marinho cobrava publicamente o Pérez, agora o Rueda não aceita isso, é por isso que ele quer sair, só que não tem coragem de falar. O Isaac Arada, problema do Marinho é preparo físico, está bem abaixo, sem confiança. Quem mais aqui? Deixa eu ver quem eu não prestigiei, porque tem muita mensagem. E aí, o Nando Xavier, se o Santos ganhar o Clássico, o ambiente se reverte, fora o moral que se elevará. É isso. Eu acho que o Clássico tem sempre esse detalhe, né? Aliás, o que derrubou o Ariel Holan foi ter planejado mal, ele tinha que ter metido os reservas. Foi a Ponte Preta antes, o Novo Horizontino, nem lembro mais. Foi o Novo Horizontino. Novo Horizontino. Né? Tinha que ter metido a reservada contra o Novo Horizontino. E do jeito que aquele time do Corinthians jogou na Vila era ruim, meu Deus do céu, se botasse o time titular, o Santos tinha atropelado, né? Mas não pôs. Ele foi com o time C. Botou o time C, perdeu, aí a batata dele assou. Então o Clássico ele é aquela coisa, né? Ele tem os dois lados. Se perder, a pressão aumenta muito, mas se ganhar, meu filho, aí a segunda-feira já começa com a torcida na rua com camisa, né? Dá aquela aliviada, aquela tranquilizada, enfim, sempre uma boa, e principalmente porque tem os jogos que vai ter depois pela frente. Meus caros, só para a gente fechar o programa, praticamente não falamos a respeito dessa questão do Sandri, que baita acerto da diretoria, né, o Luiz, renovar com o Sandri, ao contrário até do que alguns dizem, que houve até com o Ganso no passado e com outros jogadores, o cara está lá lesionado, né, deixa lá o cara em banho-maria esperando para ver se ele vai voltar bem e tal. Não, foi lá a diretoria, fez a renovação do Sandri até 2026. Ou seja, quando a gente fala de futuro, imagina em 2022, o Santos com o Sandri bem, ainda com o Sanches sob contrato plenamente recuperado, com o Zanocelo ainda com mais 1 ano e meio de contrato já adaptado à equipe, com o Pirani mais experiente, né? Você vai ter uma outra cara, uma outra configuração de time, de meio de campo. Então eu acho que foi uma baita acerto aí da diretoria do Santos, essa renovação do Sandri, né, Luiz? Excelente, porque o Sandri é o substituto natural do Pituca, né? E o Pituca, dos que saíram, é o que o Santos mais sentiu. O time ele tem uma queda de rendimento muito grande quando acontece a lesão do Sandri. Então eu acho que foi bom para as duas partes e isso de estender, prolongar o contrato, ter um planejamento é outro ponto extremamente positivo, para evitar ter as dores de cabeça que a gente já teve, de perder jogadores de graça, ter o risco aí de perder o Caio Jorge. Então, com o planejamento, as coisas parecem estar entrando nos trilhos no Santos. E aí, Vitor, a política correta, né? Já tinha renovado com outros meninos, a diretoria fazendo deixando pronto, né, um cenário para os próximos meses, para o ano que vem especialmente. Agora só falta a história do Caio Jorge, né? O presidente deu entrevista para o Felipe Camargo. Aliás, estou na fila aqui da entrevista para o presidente, estou aguardando a nossa vez aqui. O Felipe Camargo conseguiu tirar do presidente. Ele tem muita fé que o Caio Jorge ainda acerte. Tomara, eu gosto muito do Caio Jorge, mesmo que seja para renovar e vender logo depois, tudo bem, mas eu gostaria que ele ficasse um pouco mais de tempo no Santos para que ele não chegasse tão verde à Europa, como alguns atletas chegam, né, e não conseguem se desenvolver tão bem. Mas a postura da diretoria nesse momento está correta, né, Vitor? Tá sim. Aliás, se a diretoria anterior tivesse feito o que essa está fazendo, a gente não estaria falando de Caio Jorge aqui sobre essa questão do contrato, né? A atenção é você renovar para fazer um contrato longo e não ter esse risco quando o jogador explodir de vez. O Sandri, vamos falar a verdade, o Sandri já era uma realidade que só não cresceu ainda mais por causa da questão da lesão, né? E como o Luiz falou, era o substituto natural do Pituca. Aliás, ele já vinha jogando com o Pituca, né? Os bons momentos do Santos na temporada passada foram com o Sandri e Pituca jogando juntos.
Então, e dando até um pouquinho mais de liberdade para o Pituca e aproveitando-se do bom passe que o Sandri tem. Então, acerto total da diretoria do Santos, o Sandri se recuperando e ganhando confiança. Eu acredito muito que ele volte ao patamar que estava antes da lesão. E aí só tende a crescer. O Sandri é muito novo, né? O Sandri não tem 20 anos ainda. Então é um jogador com potencial enorme que, diga-se de passagem, que se não tivesse machucado, provavelmente estaria na convocação do André Jardine para os Jogos Olímpicos, né? Vitor, um abraço, até semana que vem, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima. Luiz, obrigado pela presença, um abraço. Volte outras vezes aqui ao Esporte em Destaque, tá certo? Obrigadão, Alex. Abração. Então é isso. Eu vou fechar assim esta edição do Esporte em Destaque agradecendo ao Felipe Rey pelos trabalhos técnicos, produção e edição. Na segunda-feira nós estamos de volta às 11h30 da manhã aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes jornais da Baixada Santista. Um grande abraço a todos e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.